Bem-vindos a mais um programa da Rede São Paulo Saudável, um programa feito por vocês, para vocês, através do canal profissional, que é o Saúde em Questão. Eu sou o Paulo Fernando, sou coordenador municipal da residência da Secretaria Municipal de Saúde e aqui estamos para fazer mais esse programa, para levar a informação até vocês, numa conversa, num diálogo. E, para tal, nós estamos recebendo a Márcia Inocêncio Moreno, que é terapeuta ocupacional e hoje está na assessoria técnica da coordenação da saúde mental. E nós vamos tratar de um assunto que é o transtorno do espectro do autismo. Então, é complexo, nós já tratamos esse assunto há cerca de um ano atrás, com um colega psiquiatra, e eu estava conversando, inclusive, com a Márcia, comentando das grandes mudanças que vem sofrendo o enfoque, né, do transtorno do autismo, do espectro do autismo, e especificamente o autismo, que vai ser o assunto que nós vamos estar tratando aqui. E por que isso? Porque, na verdade, nós temos na nossa linha da área da saúde, uma visão médica, muitas vezes a gente trata da questão doença. E quando nós vamos falar do transtorno do espectro do autismo, eu não consigo falar somente em doença. Nós vamos estar falando de um assunto um pouco mais amplo. Talvez por isso daí essa contextualização para vocês. Por mais que a gente avance tecnologicamente, existem coisas de doenças ou de alterações que são extremamente intrigantes na medicina. E eu não posso deixar de reconhecer que o autismo, para mim, é uma delas. Daí, talvez, a paixão da Márcia. E é isso que eu gostaria de, além de passar para você a palavra, Márcia, seja muito bem-vinda aqui com a gente, mas eu quero que você conte um pouquinho da sua história, né? E como você começou e o que te levou para esse caminho, uma terapeuta ocupacional, trabalhar nesta estrutura da saúde. Bom, a minha história começou em 89, eu tenho um percurso aí sempre na saúde mental, mas já passei pelas diferentes frentes que a gente chama, né? Já passei por enfermaria psiquiátrica, hospital psiquiátrico, hospital dia de adulto, centro de farmacodependência, e em 2001 eu fui trabalhar no CAPS Infantil da Moca. Na verdade, a portaria de CAPS sai em 2002, então eu pego bem a transição do que seria o antigo equipamento que a gente chamava de hospital dia para o CAPS, né? E quando eu cheguei no CAPS, que é um trabalho de ponta, que é um trabalho maravilhoso, é um trabalho de vanguarda, é um trabalho que eu acredito muito, porque é um trabalho de equipe, é um trabalho que é composto da hora que o usuário chega até sua alta, sempre pensando que ele não é do profissional, que ele não é do CAPS, mas que ele é uma pessoa do território, da rede, enfim, e que a gente precisa fazer o máximo para incluí-lo nas diferentes possibilidades que aquele território tem, ou seja, uma visão de saúde completamente diferente mesmo, né? Uma visão positivista. Eu me encanto, então, com essa clientela da infância, e me deparo com uma situação, né, que é histórica, né, tanto no nosso país como em tantos outros. A criança sempre fica à mercê da saúde mental do adulto na história, né? E então o que acontece é que as crianças chegavam muito tardiamente para o tratamento. E eu vou acompanhando, então, os movimentos que vão tendo na Europa, de estudos que vão dando um contorno aí para a saúde mental e mostrando que é possível detectar sinais precoces, não só para o autismo, mas para outras patologias, né, de sofrimento infantil. E eu vou fazer um curso, uma especialização na PUC, que se chama Clínica Interdisciplinar com Bebê.
E nesse curso é que eu encontro mesmo todo o arsenal teórico que vai me dar sustentação para olhar para a criança com manifestações autísticas de outra forma, tá? Vai me dar um corpo teórico que me faz acreditar na intervenção, me dá o conhecimento para perceber os sinais e para articular isso com a equipe que eu trabalhei. E agora, a gente olhando para você que foi tirada lá da sua zona de conforto e vem trabalhar agora no gabinete. Como é que você enxerga esse processo que você vai viver daqui para frente? Bom, é um desafio, porque apesar de ter passado por diferentes frentes, eu tenho me dedicado de uma forma bastante apaixonada, como você falou, nos últimos anos para a infância. E agora, nessa nova gestão, a gente está, o novo grupo, né, o grupo está se compondo na secretaria, está se organizando não mais sobre a ótica da área temática, mas sobre a ótica do território. Então eu vou continuar, sim, estudando, eu faço grupo de estudo, vou estar sempre levantando a bandeira da infância, mas eu estou tendo que ampliar um pouco aí de novo, retomar algumas coisas, me atualizar em outras áreas para dar conta aí do grande desafio que é a implementação da nova ótica do Ministério, que são as redes de atenção psicossocial. Agora, já que são novas diretrizes, o transtorno do espectro do autismo, como é que você explicaria para quem está lá assistindo a gente agora, falar o que é essa síndrome, se é que eu posso chamar de síndrome, já que ela engloba uma série de outras doenças? Bom, o autismo tem uma complexidade de causas e de manifestações que sempre deixa a gente naquela posição de enigma, né? Acho que a primeira coisa que ele causa, que a criança causa e que causa a sua família e que causa normalmente ao educador, que se vê diante de uma criança que foge um pouco a toda a lógica da natureza, né? Então, quando você se aproxima de uma criança ou quando você espera que depois de aprender a andar ela vai começar a falar, vem aquela pessoa e te deixa a esmo, né? Você fala com ela, tem hora que parece que ela te vê, tem hora que você existe, você convida ela para brincar e ela não larga os bloquinhos que ela tem na mão, enfim. E você começa a pensar, será que não é o jeito dela? Será que isso não vai mudar? Eu acho que essa é a grande questão que a gente podia pensar aqui, né? Porque acho que durante muito tempo, o será que, quando ela crescer, isso não vai mudar, ao invés de ter ajudado, foi um complicador para o tratamento das crianças e para o suporte para as famílias, né? Acho que hoje a gente fica nesse mal-estar, mas já tem algumas questões mais consistentes que podem responder, né, a essas manifestações que as crianças apresentam. Eu acho que basicamente a gente pode pensar, se a gente fala transtorno do espectro do autismo, porque muitas as áreas instrumentais, todas elas podem estar comprometidas mais ou menos, né? As áreas instrumentais que a gente pode pensar, que são a linguagem, a sociabilidade, a parte motora, as atividades de vida diária e a cognição. Acho que eu já falei a cognição. Não. Mas, então, isso daí me remete ao seguinte. É uma questão da observação. O meu diagnóstico, ela depende muito da observação e da minha experiência para fazer um diagnóstico. Sim. É um diagnóstico que a gente... quer dizer, eu gosto mais de falar de processo diagnóstico, né? Que acho que vai um pouco assim... não no sentido de... se opõe à lógica da classificação, né, que também é descritiva,
mas que ela faz um recorte mais imediato, né? O próprio Kanner, quando fala do autismo lá na década de 40, ele mesmo, nos casos que ele estuda, ele tem o cuidado já na época de perguntar para as mães como que eram as crianças quando eram pequenas. Então a gente sempre parte de uma observação do momento, mas também de observação de familiares, de cuidadores, de observações pregressas, que vão ser muito importantes para a gente pensar, e na lógica que a gente trabalha atualmente, na lógica da rede, na lógica dos CAPs, a gente sempre conta com a observação da escola, do agente comunitário, da pessoa que está na rede básica, do pediatra, da enfermeira, enfim, de quem está, se tiver NASF na região, enfim. Todas as observações vão servir para a gente compor um pouco da posição que aquela criança se encontra em relação às demandas da cultura. Uhum. Agora, basicamente, a gente pode pensar em 3 eixos, né? Que até para a gente, como eu falei, pode afetar diversas áreas, mas três eixos a gente não pode fugir, que é o da comunicação, né? Há um prejuízo muito importante da comunicação verbal e não verbal, se a gente pensar em crianças pequenas que utilizam dos gestos, enfim, do choro, né? Então, há um prejuízo da comunicação, da interação social, que a gente fala recíproca, porque não é só em relação a não procurar o outro, mas é se esquivar ao ser procurado, né? Então, é recíproco e também do repertório de interesses. Ok. Tá? Quer dizer que 3 eixos. A pessoa que, por isso que se chama transtorno do espectro de autismo, essa nova nomenclatura que vai se usar, ou que está se usando hoje, é exatamente para abordar. Se a criança tem os 3 eixos, eu posso dizer que ela tem um autismo. Se a criança tem um dos outros, ela se qualifica ou se classifica como um outro tipo de doença, tipo um Asperger. É por aí que a gente vai caminhar? Na verdade, o Asperger ele entra aí no transtorno, mas é uma outra, uma outra esfera, né? Porque tem outras questões. Sim, na verdade ele tem a comunicação, tem uma cognição mais preservada, normalmente tem uma memória muito boa, se apega a alguma... Eu gosto sempre de falar, eu tenho um menino na cabeça quando eu falo, ele tinha um interesse muito particular pelo número 6. Número 6. O que para a gente é muito estranho, mas ele conseguia fazer pesquisas, desenhos com o número 6. Atualmente ele está numa pesquisa do corpo humano. E ele é muito eficaz naquilo que ele faz, muito detalhista. Mas para a interação social, perde valor. Então ele está lá na escola, com 9 anos, quem que quer ficar brincando com uma criança que quer ficar falando? Ele fala nomes de ossos que eu... de 25 anos atrás da anatomia, que eu nem imaginava mais que tinha. Então, assim, a inteligência está preservada, mas tem prejuízo no social, e essa comunicação, apesar dela não ter nenhum problema fonatório, ela não serve para colocar ele na relação. Ok. Agora, voltamos aqui. Nós estamos no transtorno do espectro do autismo, nós já vimos os 3 eixos. Nesses 3 eixos, nós vamos agora focar no autismo. O autismo, então, passa a ser uma pessoa com essa necessidade especial, com essa característica especial, em que ele precisa de uma atenção especial. Como que a gente pode qualificar as pessoas que... Como é que a pessoa pode perceber que tem alguma coisa estranha? Quer dizer, traduz isso para quem está nos assistindo de uma forma, por exemplo, aquela criança que fica brincando sozinha, mas que quer construir dominó, ou que quer construir casinha de dominó, ou não quer casinha, ela quer só enfileirar modelos repetitivos. Isso é uma forma de chamar a atenção de quem está observando? Falar, tem alguma coisa que não está legal ali? Eu sou terapeuta ocupacional, né, conforme você já me apresentou,
mas eu tenho um percurso na psicanálise, então é difícil, diante de uma pergunta dessa, eu fugir um pouco da referência que eu uso. Eu acho difícil te responder numa questão de causa, efeito, ou, bom, se eu vejo uma criança que está lá empilhando, eu tenho que ficar preocupada. Eu tenho um pouco de medo disso, porque hoje já quase que temos uma epidemia em relação a esse diagnóstico, por causa das classificações que às vezes nas mãos humanas tornam-se verdadeiras armas, né? E é por isso que eu te pergunto, se existe alguma coisa que possa me chamar a atenção. Eu acho que, pensando mesmo no referencial, é a estranheza que essa criança vai ter no conjunto que ela vai te causar no contato. Quem já teve alguma proximidade com alguma criança que tem manifestação autística, ela vai te causar uma estranheza no contato. Não é só pelo fato, é difícil ter só uma coisa, dela estar lá empilhando. Você vai chamar, você vai se aproximar, você vai sentir uma diferença no contato do que você já teve com outras crianças. Eu prefiro ficar nessa ótica para a gente pensar assim, de forma geral. Agora, se a gente pensar em dicas para os profissionais de saúde, sim, aí eu acho que alguns sinais que se repetem, não só empilhar, porque tem uma fase mesmo que o Piaget, a criança empilha mesmo, se a gente pensar no desenvolvimento, pareia, empilha. Agora, é quando ela só faz isso, ou quando, se você tentar compartilhar, isso desorganizar ela de tal maneira que ela saia da relação, ou chore, ou se isole, né? Então, assim, o quanto incide a qualidade da repercussão disso dentro do contexto da família, dentro do contexto dessa criança, é que vão ajudar a gente a pensar se isso já é uma manifestação. Bom, vocês estão vendo, a complexidade do assunto faz com que a gente venha a tentar colocar exatamente isso, né? Como é que a gente vai caminhar para poder traduzir a questão do autismo para as pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que é esse que é o nosso principal foco aqui. E nós vamos dar prosseguimento. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br e nós passaremos então para a Márcia, que ela terá o maior prazer em direcionar para vocês esse questionamento. Dentro disso que nós estamos falando, Márcia, você estava contando para mim a questão das questões do Ministério, das abordagens. Conta um pouquinho para nós como é que fica essa situação hoje, como que vai ser o melhor processo, né? Para a gente não qualificar ou não classificar esta doença, né? Para não classificar o autismo sendo uma questão genética, sendo uma questão de pontuação. Como é que está sendo visto isso pelo Ministério? Então, a gente estava conversando aqui, eu acho que é importante assim, o Ministério ele lançou um documento para consulta pública, que é um documento que eu acho bastante interessante, porque ele é quase uma cartilha. Ele foi composto por diferentes segmentos da sociedade, acho que tanto quem está na universidade, pesquisa, profissionais, familiares, entidades que têm longos anos de história nos cuidados, né, do autismo. E ele fala desde a questão da assistência até os direitos, a questão da escolarização. Ele é um documento muito amplo, que eu gosto muito. Ele foi à consulta pública, mas ele ainda não está oficialmente eleito para ser a diretriz do Ministério. Mas é um documento que eu me baseio e é um documento que deixa claro que existe uma policausalidade para o autismo. Embora cada um vá dizer que alguns podem até tentar puxar a sardinha, para um lado ou para o outro, na verdade existem muitas pesquisas, muita coisa escrita, mas eu acho que é unânime que não há uma causa que a gente possa tomar como única. Quer dizer, eu não posso dizer
o autismo é genético, o autismo é uma característica genética que passa por uma questão hereditária. Salvo os quadros que são oriundos mesmo de síndromes genéticas, como síndrome do X frágil, síndrome de Rett, enfim, algumas síndromes conhecidas que resultam Também possivelmente num quadro de autismo. Né? Salvo esses, na história já se defendeu, até a década de 70, se defendia as hipóteses mais psicológicas, depois há todo um movimento que defende as hipóteses comportamentais, orgânicas. Na clínica, eu vi casos que me convidavam a pensar por ver na mesma família quadros muito parecidos, embora não tenha um gene que foi... a incidência naquela família era grande. Vi casos que eu atribuía diferentes possibilidades etiológicas. O autismo ele é mais relacionado ao sexo masculino do que ao feminino. Sim. Agora, e a abordagem escolar? Como é que ela pode ser feita? Como é que essa criança, ou mesmo, como é que eu faço a inclusão dessas crianças em fase escolar e também dos adultos? Porque a gente sabe, ele cresce. Né? Como é que é feita essa inclusão desses pacientes? Voltando à linha de cuidados, né, o documento do Ministério, há toda uma disposição hoje, tanto das políticas públicas, como eu acho que dos profissionais que trabalham na rede pública, de trabalhar sobre a lógica de uma necessidade, se trata as necessidades especiais na lógica da inclusão. Então, não é só a inclusão pela inclusão. Existe todo um cuidado de ofertas dentro das necessidades especiais para o autista. Então, deixa eu ser mais clara. Trabalhar com o CEFOR, em São Paulo se trabalha com o CEFOR, né, que é o setor da educação que dá suporte para crianças com necessidades especiais, para os professores de sala. Tem os auxiliares de vida escolar, né, que são as pessoas que vão estar mais próximas à criança, para que ela possa ser efetivamente incluída. Tem as salas de apoio, as SAAs, a necessidades especiais. Então, seria uma educação especial na lógica da inclusão. Vou te dizer que isso já está muito a todo vapor, funcionando, não. Na nossa história isso é uma coisa, inclusive, recente, né? Tanto a educação inclusiva, como a portaria que define isso para o autismo, que ela é de dezembro de 2012. Ou seja, ainda as pessoas sentem uma certa... um desconhecimento em relação a esta patologia, ao autismo, quer dizer, e isso gera o isolamento da criança, quer dizer, diferente do que nós estamos conversando num programa sobre gagueira infantil, que a gente comentou exatamente isso, quer dizer, a professora deve ou não levar a criança para fazer um discurso para a sala de aula, lá na frente, né? Sabendo que ela tem uma dificuldade de articulação do pensamento, das palavras. Você acha que o desconhecimento para a doença é isso que gera talvez a criança ser menosprezada ou ela se sentir menosprezada? Eu acho que é o desconhecimento e acho que também falta ainda incentivo na capacitação, faltam recursos tecnológicos. Por exemplo, hoje em dia uma grande sacada para trabalhar com autista é você ter um tablet, né? Você consegue conversar muitas coisas que se você perguntar ele não te responde.
ou um autista que não fala, e você descobre coisas que ele gosta, e isso pode ser um grande meio de comunicação. Ou seja, a tecnologia pode ser um aliado para Pode você ser. estabelecer um contato com essas Pode crianças? ser muito grande. Tem uma linha, aliás, que só trabalha com isso atualmente. Aí eu já não sei se também é o caso, mas acho que é um recurso, não precisa ser o único. Mas, por exemplo, isso também acho que falta para a educação. Então, assim, eu acho que ainda a gente está bem incipiente em sensibilizar, em capacitar, em fornecer recursos, mas tem muito trabalho bacana. É interessante, né? Você falando assim, a gente começa a remeter algumas coisas. Porque, por exemplo, normalmente a gente fala que a informática traz o isolamento hoje nas pessoas, né? As pessoas ditas normais. Eu vou colocar isso entre aspas, tá? E que hoje a conversa está cada vez mais difícil de se fazer exatamente por conta dos tablets. Por outro lado, você fala para mim que está tendo uma comunicação, um envolvimento maior no tratamento ou no segmento ou na melhoria da comunicação com esses jovens, com esses que tenham esse problema. Não é uma coisa meio que contraditória? A princípio parece que é, mas, por exemplo, quando meu filho está lá no computador, eu não vou muito lá e tento fazer disso algo, porque quando ele está fora dali, ele conversa. Bom, enfim, eu conheço ele, posso saber o que ele pensa, né? Talvez porque nessas horas que as pessoas estão aí com seus arsenais, o outro também já se isola, já fala, bom... E se a gente pensar que a gente pode usar... Por outro lado, também, hoje em dia, as pessoas se conhecem pela internet, conversam. Então, é paradoxal essa questão da tecnologia na sua essência, né? E eu consegui bons resultados usando. Mas como? Usando como? Usando como um objeto intermediário, como um recurso para que eu operacionalizasse aquilo que eu tenho em mente, que é preciso incidir na constituição psíquica da criança autista. Então, por exemplo, tinha um menino no CAPS que é muito difícil, muito esquivo. Acho que das três, do tripé que eu falei, né, comunicação, repertório restrito e interação, a interação nele era o que estava mais difícil. Tanto é que ele falava quando ele queria, como ele queria e para quem ele queria. E aí eu descobri, a gente foi descobrindo que ele tem 5 anos e ele escrevia, né? A priori a gente achou que ele escrevesse só por uma memória fotográfica, desenhos. Então ele ia lá, Dudu e Edu, e ele digitava. Mas depois eu comecei a pedir para ele digitar papai, mamãe, e aí a gente foi vendo que ele estava alfabetizado, tá? E aí nós começamos a ficar muito próximos. Ele me pedia para ir no computador e eu já combinava com ele que eu ia para o computador desde que depois a gente fizesse outra coisa, né? Então no começo ele se jogava no chão, depois ele passou a se jogar menos e enfim. A partir daí a gente conseguiu ir mais vezes para a brinquedoteca, né? Agora, talvez se eu só deixasse ele lá sozinho, provavelmente ele ia ficar mais autista. Eu acho que aí você toca no ponto e no mote fundamental, quer dizer, o apoio dos pais. O apoio dos pais, a presença dos pais no tratamento. A multidisciplinariedade, como você colocou, são pontos fundamentais para o desenvolvimento de uma atenção a este paciente. E eu acrescentaria também o trabalho intersetorial. Eu estava falando da educação, no CAPS da Moca, a experiência que a gente tem é de 10 anos de um fórum mensal com a educação, que é um trabalho maravilhoso, onde a gente conversa sobre as crianças, como elas estão, e a escola vai passando para a gente todas as suas angústias, todas as suas conquistas. Então, quando a gente chega uma criança, a gente já conhece a escola, a gente já pôr a criança na escola é mais fácil. Quando a escola recebe a criança, fazer a inclusão dela, sabendo que pode contar com o CAPS para a escola, para a direção, para a coordenação também é um facilitador.
A gente trabalhava com a Secretaria de Esportes, com uma professora de educação física maravilhosa, né, que levava as crianças para o parque, para o tatame do parque, para fazer as atividades físicas. Esse trabalho intersetorial, ele na verdade ele é o cerne, porque inclusão social não pode ser um mote, uma balela, um chavão, né? Isso precisa de gente que encarne o desejo de pôr as crianças em circulação. Márcia, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Vou passar para você, em breves palavras, dar o seu recado final, mas é muito bom a gente conversar para que a gente possa desmistificar. Eu acho que essa é a palavra melhor que a gente possa dar para isso, né? Para não levar o isolamento dessas pessoas, muito pelo contrário. Essa é uma opinião também que talvez até muito mais minha, de que desconhece muito o processo da doença em si, né? A gente tem que saber assumir as ignorâncias. E claro que a gente busca o conhecimento. E é através de pessoas que trabalham na área que a gente quer desenvolver isso. Então, por isso que é muito importante a sua presença aqui. Gostaria que você dissesse algumas palavras finais para a gente poder encerrar o programa. Bom, eu acho que fica a ideia para os educadores, enfim, para as famílias, para a sociedade de forma geral, se perceberem que a criança realmente causa alguma estranheza no contato, procurar um profissional de saúde, procurar ajuda, não ter vergonha, não ter culpa, não ter vacilo, vamos lá. Os equipamentos hoje estão investidos aí nas suas diferentes pontas para receber a criança e acolher a família, né? Acho que fica meu ânimo aí de saber que muita coisa já foi conquistada. Muito bem. E aqui ficamos com mais um programa Saúde em Questão. Se você tiver qualquer dúvida, mande para o e-mail canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br e nós repassaremos então a Márcia, que poderá então responder a você. Até a próxima. A gente se vê.